Glória a Deus. Ah, Deus. É verdade. Emoção demais. Glória a Deus. Irmãos, primeiro eu quero cada vez mais agradecer ao Senhor por estarmos juntos, né? E dizer a vocês que nós amamos esse lugar. E já há tempos, mas agora mais ainda, né? Porque esse lugar acolheu a minha família, o meu filho, a minha nora, minha neta. E eu quero louvar ao Senhor pela vida de vocês, pelo carinho que vocês têm dado a eles. E vocês sabem que quando a gente faz assim com um filho, se adoça a boca do pai, né? Você sabe disso. Quem é pai sabe disso. E eu gosto e fico muito feliz por isso, irmãos. Que bom saber que meu filho está no lugar de adoração. Que bom. Que bom ouvir o meu filho. Faz anos que eu não vejo. Faz um ano, eu acho, no último... Você tocou no final do ano, Lucas? Aqui? Não, então já faz 2 anos que eu não vi o meu filho ministrar. E não sei se eu sou pai, eu consigo ouvir a guitarra dele, viu, irmão? E é bênção demais. Amo ver o meu filho ministrar, amo. Então eu quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês, pela sua vida, pastor. Obrigado por acolher o meu filho. E é isso, irmãos. E tá muito bom. Glória a Deus. Ai, Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom, irmãos. Vamos tentar fazer, né? Isso. Aquele rapaz bonito lá atrás sou eu. Esse sorriso é porque eu não sou bonito? Eu quero poder trabalhar hoje justamente com isso. A verdade os libertará. E eu quero dizer algo para vocês muito interessante. Eu estava ali recebendo do Senhor e eu disse: Deus, essa palavra não é para cá. Pastor, eu vou tirar meu sapato. Estou com vontade de tirar meu sapato, eu vou tirar meu sapato. Porque está muito bom aqui em cima, irmãos. Se a gente pudesse trocar, vocês ficarem tudo aqui em cima. Está muito bom aqui em cima. Está bom demais. E eu dizia: Senhor, não é para cá. Que atmosfera é essa que tem aqui dentro? Que vida é essa que está aqui dentro? Que coisa é essa que está aqui? E eu ali, eu disse: Deus, ela não é para cá. Aí o Senhor: não, é sim. Mas não é por falta de ter. É para eles ficarem sempre lembrando que a verdade é que liberta. Se eles estão hoje assim, é porque a verdade os libertou. Amém? Então é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E deixar que o Espírito flua, irmãos, porque está bom demais. Glória a Deus. Está bom demais. Amor, me perdoa. Quem é casado sabe, irmão. Amém? Então, quem não me conhece, eu sou Luciano Baruch. Adoro essas características. Sou servo, sou filho, sou marido, sou pai. E graças a Deus sou avô. Amém? Nossa, eu estava aqui orando com a Agnes, lembrando eu e minha esposa lá na sacada. Lembrando que um dia nós iríamos ficar juntos. 27 anos atrás. Lembrando que nós íamos ficar juntos. A gente não via a hora de casar. E hoje a gente está com a 2ª neta. Oh Deus, glória a Deus por isso. Amém? Deixa eu botar meu cronômetro aqui para... Se eu não conseguir passar para vocês nesses poucos minutos aqui, então, né? Nós estamos lá de São Luís de Montes Belos. Hoje nós estamos lá na igreja Casa do Pai, do pastor Roberto. Então também trago um grande abraço lá da igreja. Espero muito ter o seu um dia lá. E nós estamos começando um bom trabalho lá. Glória a Deus por isso. Um trabalho para se envolver com a comunidade, se envolver com as pessoas que estão próximas a nós, ter uma igreja mais orgânica e uma igreja mais em movimento. A gente quer fazer com que a igreja saia dessas 4 paredes e possam estar lá fora realmente, em todos os âmbitos da sociedade, para poder trabalhar e exercer aquilo que Deus trouxe para nós, que é a vida em Deus, é uma vida relacional com Ele. Amém? Glória a Deus por isso. E aí? Deu não, né? Glória a Deus. Você fica à vontade, então, irmão. Pode passar aí, por favor. Isso.
Então, mas o que é a verdade, né? Nós temos um episódio lá em João 18 do Herodes, quando ele interroga Jesus. No final, quando Jesus começa a falar que se expor que ele é verdade, que o Pai testifica por ele, a pergunta persiste, pois dali simplesmente ele vai para o martírio. Mas o que é a verdade? Se alguém te perguntasse hoje, se alguém fosse falar para você hoje, tá, mas o que é a verdade? O que é isso? O que é isso que você está vivendo? Qual que é essa verdade? Uma vez no Éden, o diabo veio, a serpente veio para Eva e distorceu a verdade. Diz que ela não morreria, que ela apenas ia ser semelhante a Deus para poder discernir o que era bem e mal. Houve uma distorção da verdade. O mundo que vivemos hoje há uma distorção da verdade. E por isso que tudo que está aqui fora precisa cada vez mais de nós, de expressar o que é a verdade. Amém? Então, faça essa pergunta hoje. O que é a verdade? O que é a verdade para você? Se alguém quiser falar, pode falar, que eu gosto desse bate-papo. Eu gosto de quebrar essa quarta parede. Amém, irmãos? Então, o que é a verdade? Alguém pode falar para mim? O que é a verdade? Jesus é a verdade. O que mais? Um de cada vez, senão eu não consigo entender o que fala. A palavra é a verdade. O que mais é a verdade? O Espírito é a verdade. A palavra em João, capítulo 8, 32. Amém? Diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Você pode passar aí, por gentileza. E conhecerão a verdade vos libertará. Quem já foi liberto? É quase como se fosse um chofar, né, irmão? Amém? Quase como se fosse um chofar. É um chofar. Senti falta do seu chofar, Tony. Mas a palavra diz, né? E conhecerão a verdade vos libertará. Irmãos, nós precisamos fazer reconhecida essa verdade. Nós estamos numa geração e nós somos responsáveis por essa geração que está aí. A igreja é responsável. Eu vejo muita igreja reclamar dela, mas somos nós que estamos criando ela. Porque às vezes nós estamos com essa verdade guardada em nós, às vezes guardada apenas no nosso relacionamento, e nós não expressamos isso nem em casa, nem na escola e nem em lugar nenhum. Aí essa geração começa a nascer, começa a ir buscar uma verdade que ela acha que possa se adequar ao seu modo de vida. E ela acaba ficando dentro de uma prisão, seja ela mental, seja ela corporal. Ela começa a ficar dentro de uma prisão onde ela acha que a verdade do qual ela acha que é a verdade sobre esse patamar, sobre essa vida em Deus. Ela começa a achar que tudo que ela faz é uma verdade. Ela começa a achar que tudo que ela expõe, tudo que ela trabalha, tudo como ela pratica, se torna verdade. Essa liberdade que o Senhor nos diz aqui, Ele faz com que nós não possamos entender que essa liberdade é Cristo. Amém? Mas deixa eu te colocar outra razão de pensamento. Não é um Cristo que você aprendeu na escola dominical. Eu vou chegar lá. Não é um Cristo que você aprendeu olhando Ele dentro de um retrato, dentro de um folder, dentro de um quadro, dentro de uma cruz, de livros, de histórias. Não é um Cristo que você aprendeu como apenas uma pessoa, um personagem no teu caminhar. Mas é um Cristo que transforma o teu caminhar. É um Cristo verdadeiro, no sentido de eu tenho alguém para me espelhar. É o sentido que eu tenho alguém para me direcionar. Eu tenho uma figura que vai poder me dar um norte, um caminhar daquilo que eu sou e daquilo que Deus vai me transformar. Amém?
Porque às vezes nós olhamos Cristo apenas como um personagem. Nós não olhamos eles como uma figura de realmente uma pessoa que consegue alterar as minhas faculdades mentais. Ele não consegue. Nós vemos quando o Senhor foi levado ao martírio e morreu, os seus discípulos fugiram, e os discípulos apenas começavam a conversar sobre ele. Chegavam a dizer no caminho de Emaús, ele não dizia isso, ele não falava isso, ele não expressava isso. Sim, ele falava e expressava, a palavra dizia o que iria acontecer, mas eles apenas iam embora, continuando a vida. Eles iam caminhando. Às vezes nós estamos nesse sentido, porque nós não entendemos que Cristo, cadê? Pode voltar só uma, isso. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pode parecer um versículo tão básico, não é não, irmãos? Tão básico. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eu não tenho essa verdade, significa que eu não estou no caminho. E se eu não tenho essa verdade, significa que eu estou morto. Eu não tenho vida. Você entende? E eu tenho que começar a expressar isso. As pessoas têm que ficar próximas a mim, ou próximas à minha casa, minha família, o ministério, ou o seu trabalho, entendendo que a vida de Deus que está em você é porque você entendeu que a verdade ela consegue alterar a sua modo de viver, o seu modo de viver e a sua mente. Ela consegue fazer isso. O Senhor conseguiu te alcançar sobre isso. Irmãos, o que acontecia naquela época quando Jesus começou a adentrar dentro do seu mundo, ele começou a adentrar junto ao judeu, no caso, aquela liturgia, aquela religião que estava ali, era mostrar para eles que, não que eles estavam errados, não é isso, mas que aquele tempo chegou, aquele tempo de transformação chegou. Ele viria para libertar os cativos, ele viria para curar os cegos, ele viria para trazer o quê? A ordem. Chegou. Mas neles não chegaram à verdade, porque eles continuaram na sua verdade. Não tem como. Não tem como eu conseguir expressar para minha casa, minha família, meu dia a dia, a vida que me cerca lá fora, porque aqui, irmãos, na boa, aqui não é a vida é lá fora. Aqui é o que a gente acabou de sentir hoje, uma reunião de muito prazer, muita endorfina do Espírito Santo, muita manifestação de Deus, te abraçando e dizendo, olha, eu sou teu pai, vem para cá, deixa eu te abraçar, deixa eu te mostrar que eu estava contigo essa semana inteira. É para isso que é isso aqui. Eu vi o pastor pulando, meu Deus do céu, eu já estava cansado. Eu falei para meu amor ali, amor, eu não aguento. Eu não aguento, esse povo está esperando o pastor para pular lá, eu não vou pular não, porque eu não aguento. Mas é uma endorfina do Espírito Santo, amém? Onde nós passamos uma semana inteira, irmão. Quem teve luta aqui? Oh Deus, ainda bem que acabou a semana, glória a Deus. Nossa, nós participamos de um grupo, uma menina deu uma dinâmica assim, qual é a fruta que você está nessa semana? E qual é a fruta que você quer que acabe? Eu falei, meu Deus, a gente estava com um limão no começo. E minha mulher adora demais caqui. Ela falou, mas eu quero que acabe com caqui. Bem maduro, sabe? E graças a Deus, pelo amor do Senhor, pela verdade do Senhor, nós comemos muito caqui, amém? É porque nós conhecemos a verdade. As pessoas precisam conhecer o que vocês conhecem, irmãos. A família de vocês precisa conhecer isso que vocês vivem aqui. Elas precisam contemplar e amar e desejar isso que vocês vivem aqui. Isso precisa ser manifestado lá fora. Isso precisa ser manifestado dentro de uma geração
que está cada dia mais se afastando do Senhor, porque eles acham que eles entendem o que é a verdade. E isso não é verdade. A verdade é que Cristo é o único caminho. Amém? Só que essa verdade nós vamos nos deparar com... Aí sim, meu amigo, obrigado. Essa verdade, ela nos confronta. Ela confronta a nossa humanidade. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre natureza, que a nossa natureza é pecaminosa, porque a natureza é isso. E existe algumas traduções transliterárias para a Bíblia que fala também natureza. Mas agora as coisas vão evoluindo um pouco mais, a gente consegue discernir o que é natureza e o que é humanidade. A minha natureza é em Cristo, amém, irmãos? E no final ele ainda falou assim, ó, tudo é bom. Amém? Mesmo que vocês estiverem rindo de mim, ele me olhou e disse, é bom, é perfeito, ele é bonito. Não ri de novo. Deus falou que eu sou bonito, acabou. A minha natureza e a sua natureza é nele. Amém? Mas a minha humanidade me corrói. Porque a minha humanidade, ela é alimentada pelos desejos da minha alma. E às vezes a minha alma, ela é muito má. E nós precisamos todo dia lutar contra ela. Todo dia você precisa acordar e dizer, alma, hoje não. Hoje não. E se você deitar perdido, você fala, alma, hoje você ganhou, mas amanhã eu te destruo. Amém? Porque a nossa humanidade, ela é provada todo o tempo. Ela é colocada essa prova. Seja no trânsito, seja no trabalho, seja em casa, seja na família. E através dessa humanidade eu começo a perder a noção daquilo que é verdade. Porque o que acontece hoje? Você chega em qualquer grupo e às vezes para adequar os seus erros, as suas falhas ou os seus desenganos, eles começam a exercer e expressar uma verdade que não é a verdade, que é o Senhor. E eles começam a se adaptar àquela verdade. Eles começam a olhar aquela verdade como uma certeza. E sendo certeza, eu vou expressar essa certeza. E aí eu acabo me perdendo e com isso eu faço que me perca todo um rebanho, porque eu apenas expressei uma verdade que não é verdade. Uma geração que hoje, que ela pode transitar no espiritual e na sua humanidade. E durante a semana está dentro da sua humanidade, fazendo tudo aquilo que eles acham que pode, mas do qual a verdade condena. E aí quando chega, achei que era um anjo, cara. Tô tão aqui em cima, irmão, você não está entendendo que está aqui em cima. Aqui em cima está um negócio bruto. O cara triscou aqui, eu digo, não vou dizer que foi o anjo. Meu Deus, pode falar, eu estou ouvindo. Amém, irmão. Sabe? Então eles transitam. E nesse transitar, eles querem impor uma verdade que não é verdade. A minha alma, ela precisa aprender que o meu espírito está cativo ao Espírito do Senhor, amém? A minha alma precisa entender isso, eu preciso mostrar para a minha alma isso, que a minha humanidade não vai vencer aquilo que o Espírito Santo colocou em mim, que foi uma verdade, amém? Não tem como, nem que a gente brigue muito, eu e ela, e olha que eu já briguei muito com ela, mas eu preciso, irmão, não é porque eu sou pastor que eu deixei de brigar não, amém? Você briga, pastor, com a sua humanidade? Uma vez eu conheci um pastor muito sábio, muito inteligente demais, um livro sensacional, e a pessoa chegou assim, você se arrependeu de conhecer ele? Eu digo assim, olha, o autor do livro, não, mas a humanidade que está nele, sim. Vocês entendem? Que naquela hora Deus ungiu, trouxe uma clareza para ele, ele escreveu, ele expôs aquilo que Deus tinha que mostrar para, sei lá para quem, para o mundo inteiro que o livro dele está caminhando. Mas a humanidade dele, às vezes, falhava. E nessa falha que nós temos que correr para aquilo que é o caminho. Quando você vê que sua humanidade está falhando, corre para o caminho.
Porque o caminho é a verdade, ele é o único caminho. Então corre para lá. Não permite que só a humanidade faça isso. Então eu começo a ver, a minha esposa, ela me controla muito. Eu começo a olhar algumas coisas e falo, não, amor, isso não procede. Isso não tem nada. Eu não sei se acontece aqui, mas em Montes Belos acontece muito. E eu falo, meu Deus, não é assim. Durante a semana, alguns, não todos, mas alguns assim, você olha pela juventude que é mais, né, tem mais vigor. Durante a semana tá lá no TikTok, não sei o quê. E durante a noite, queremos o teu nome engrandecer. Oh Deus, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aí eu fico, Deus, ou eu tô doido, ou as coisas mudaram do eixo. Aí você vai conversar com aquela pessoa fala assim, não, mas eu sou de Deus, eu só fiz isso. Eu acho que Deus não faz isso, porque o amor dele é incondicional. Então não está dependendo do que eu faça. Digo, é mesmo? Que louco, hein? Então quer dizer que o inferno já foi jogado no lago de fogo? Não tem mais? O Deus que diz que vai destruir todo mundo, que foi o que criou, que diz que aquele que não se alinhar com ele vai destruir, também não tem mais. Quer dizer que não existe mais parâmetro para a gente poder correr, fugir do inimigo, fugir das tentações, não existe mais. Então essas inverdades, devido à nossa humanidade, a nossa geração está se perdendo. E nós, eu volto a frisar, pelo tudo que eu estou vivendo hoje aqui, eles precisam ver isso aqui, eles precisam sentir isso aqui. Quem está lá fora precisa sentir isso aqui, precisa sentir a graça do Senhor derramada sobre a sua vida, a verdade absoluta. Amém, amém. Irmão, então, ao ouvirem, cadê? Tem que botar o óculos, agora vocês vão ver a minha idade. Estava tão jovem. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é a palavra, quem pode suportar? Pode passar o slide, irmão. Só chamam para trás, por favor. Isso. Ainda no slide passado, quando os discípulos são confrontados com a palavra do Senhor, já chegando por fim, eles precisavam entender que eles iam fazer justamente isso que nós acabamos de fazer hoje aqui, que nós iríamos ceiar e que teria que comer do pão e tomar do cálice, que era o seu sangue. Isso no judaísmo, aquele povo falou, não, jamais, nós não vamos fazer isso. Isso não faz parte da nossa cultura. Como é que eu vou comer a tua carne? Ser tu maior do que Abraão, nosso pai? Não tem como, isso não funciona. Essa verdade, ela não choca com a verdade que eu sei. Então nós vamos embora. E quando eles foram embora, simplesmente o Senhor falou assim, então tá, então vão embora. Mas vira para os outros discípulos, vocês vão também? Não, nós não vamos, porque você tem a palavra, amém, de vida eterna, que significa que eles têm a verdade. Esse choque acontece lá fora conosco, irmãos, porque as pessoas querem fazer com que você compreenda que isso pode, e você fala, não, não pode. Então eu vou embora. Eu digo, infelizmente eu não tenho como te amarrar, eu não tenho como te amarrar, mas eu não vou, porque eu conheço. Então essa humanidade me corrói, mas a minha percepção também. Se eu pedir para vocês me dizerem o que vocês estão vendo, quem está vendo um cálice, levanta a mão. Quem está vendo dois rostos, levanta a mão. Agora quem está vendo de novo dois rostos, agora todo mundo vai estar vendo. E o cálice de novo, todo mundo está vendo. Se eu te perguntar, esse desenho aí é um cálice ou é um rosto? Qual vai ser a expressão da sua percepção para isso? Qual vai ser? É um cálice ou rosto?
Hein? É os dois. O que mais? Vamos lá, gente. Gosto dessa dinâmica. É os dois. Alguém falou só o cálice? Só o cálice. Olha o que acontece. Passa por favor aí, por gentileza. Olha esse versículo lá em Mateus. Chegando Jesus na região da Cesareia de Filipe, perguntaram aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vos dizem que eu sou? O cálice ou o rosto? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde: tu és o Cristo. Amém? Oh glória, Filho do Deus vivo. Amém? Você sabe quando é que eu sei se isso é o cálice ou o rosto? Eu pergunto para quem criou esse desenho. E eu indo atrás dessa criação, era um cálice. E na percepção daquele professor, ele começou a ver um rosto. E ele descreve que assim como a nuvem, quem já viu o bicho na nuvem? Essa percepção também veio naquele desenho. E assim construiu-se vários outros desenhos com essas percepções. Mas era um cálice. Você sabe quem que vai te dar a verdade? Cristo. Ele é a verdade. Ele é o único caminho. Então quando alguém chegar com você com o rosto, ou você fala assim: não, irmãos, não é. É o cálice. É o cálice. Os outros, quando olhavam Jesus fazendo os milagres, os dons, alguns por não, ainda não conceber ainda aquilo que estava acontecendo, diziam: não, ele deve ser Elias. Não, ele deve ser um dos profetas. Não, eu acredito que ele é Jeremias. Você entende isso? Se nós pega essa história e traz para cá hoje, traz para cá. Quando nós vamos falar algo para alguém, o que fala? Não, mas Deus é amor. Não, Deus não julga. Não, Deus me ama. Não é isso? Nunca eles falam o que é o poder e a graça de Deus. É como se diminuísse Deus. Não, Deus é tudo isso. Amém? Ele é amor. Ele ama tanto, mas tanto, que ele te bate. Ele te castiga. Nossa, pastor, irmão, precisa aprender. Precisa aprender. Você acha que você é melhor do que aquele povo que viveu lá no deserto, irmão? Você acha que você viveu agora 2022 e nasceu uma pérola bem melhor do que aqueles que estavam lá? Ele te ama tanto que ele cuida de você. Amém? Ele te ama tanto, mas tanto, que ele não vai abrir mão de você. Ele enviou o seu filho para te mostrar a verdade. Ele faz o filho dele vir e morrer por você para expressar a verdade, porque ele não quer abrir mão de você. Amém? Então não abra a mão dele. E lá fora está esse impasse, onde eu acho que Deus jamais vai abrir mão de mim. Por isso eu continuo sendo o que eu sou. Eu continuo trabalhando na mesma humanidade minha, pecando, errando, não me arrependendo, caminhando, porque Deus me ama, Ele não vai me deixar ir para o inferno. E isso não é verdade. A verdade é que você precisa se arrepender, ter um coração grato, ter um coração arrependido diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu tenho aqui a minha humanidade. Pode passar. Eu tenho a minha humanidade e a minha percepção. Eu achei muito interessante quando o Senhor me gostou de ministrar sobre isso aqui. Passa mais um, por favor. Essa humanidade, essa percepção,
ela faz uma distorção naquilo que eu entendo como ser um cristão. E eu não estou trazendo nada de novo, viu, irmãos? Está tudo na Bíblia. Nada de novo, não tem nada de novo sobre aqui na terra, nada. Mas é para nós entendermos, talvez, a nossa linguagem. Há uma distorção. Por eu não entender, por eu não perceber a presença e a sua manifestação, eu trabalho com a minha humanidade. Lembra que nós falamos sobre humanidade? Então eu trabalho com ela. Então ela que vai me direcionar dentro da minha percepção. Então, se a minha humanidade for totalmente carnal, caída, totalmente demoníaca, a minha percepção para isso tudo vai mudar. Então eu faço essa distorção. Agora olha o que a Bíblia me diz sobre essa distorção. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, de versos de 1 a 5, olha o que diz. Conjuro-te, pois, diante de Deus e dos homens, de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes de tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo distorcidos, haverá tempo que não vão ter mais nenhuma percepção daquilo que é bom. Haverá tempo que a humanidade vai estar tão mais latente do que o próprio Espírito na vida do homem, em que não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo comichões no ouvido, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um bom evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Haverá tempo. Toda vez que eu leio essa palavra, eu me lembro quando o Senhor pega o rolo dentro do contexto, ó. E ele pega o rolo e lê Isaías, e aí ele fala: esse dia chegou. Quando ele começa a ler sobre que virá, vai apregoar, libertar o cativo, curar o cego, e ele fala: e esse dia chegou. Quando eu leio isso, eu falo: cara, esse dia chegou. Esse dia chegou. Nós tivemos um tempo com a Igreja Sal da Terra. Nós passamos uma época lá na Europa fazendo uma missão lá, chamado Euromission, que é quando leva os brasileiros para falar sobre a nossa cultura lá na Europa. E falando sobre a cultura da Europa, a gente começa a pregar o Evangelho, porque você não pode pregar diretamente. Então, através da cultura, nós vamos dizer o que Deus fez na nossa vida, o que eu era e o que eu sou hoje, e assim vai. Mas tanto eu e a Fernanda, nós ficamos tão penosos assim com aquilo, todo aquele cenário, que nós começamos a perceber as igrejas todas sendo vendidas, alugadas, sabe? A própria igreja onde nós estávamos lá em Edimburgo, na Escócia, ela dividia o prédio com mais 2 igrejas, porque não tinha gente, então eles nem se uniam. Então terça e quinta era uma, quarta e quinta era outra, e assim vai. E a gente começava a ver as pessoas realmente tendo não mais uma empatia com a igreja, e não tinha mais relacionamento com a igreja. Eram poucas pessoas, eram 100 anos de envio de missionários da Europa para o Brasil, e tinha pouquíssimas pessoas lá. E a gente começou a ver isso, e o pastor falou uma coisa interessante. Ele falou: isso ainda vai chegar no Brasil. E isso foi em 2010, 2011. Então, a gente vivendo hoje, a gente olha, eu e a Fernanda, quando a gente fica horrorizado em alguns lugares, a gente fala: amor, chegou. Porque isso nós vimos lá atrás. Nós vimos essa expressão lá atrás. Nós vimos pessoas que não queriam mais não se conformavam mais com um sermão, porque aquele sermão o agredia. Mas que agressão era essa? Era uma agressão por seu bem, tipo, cara, muda.
Pare de fazer isso. Você está destruindo a sua casa, destruindo a sua família, destruindo o seu ministério, destruindo a sua história. Você está destruindo. Muda o seu jeito de viver. E aí ele fala assim: não, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Eu sou assim, eu não vou mudar. Porque Deus não é assim. Deus não vai adentrar na minha casa e fazer essa mudança. Não, Deus não vai fazer isso. E eu sei que Deus me ama. E eu sei que Deus me quer. E aí começa. Eu fico horrorizado, irmão, quando eu vejo pessoas que fazem orgias e mais orgias dentro de palcos, e quando desce fala: glória a Deus, foi muito bom, eu me sinto muito abençoada por Deus. Deus fez isso pra gente, e graças a Deus deu muito certo. Ó, você entende? Uma irmã chegou uma vez para mim, o Fernando, e falou assim: eu queria que vocês orassem por um grupo amigo nosso, os pais, porque os seus filhos, a partir de hoje, eles vão estar entrando dentro do campo sertanejo, e nós vamos orar por eles, porque as pessoas que estão naquele cenário, as pessoas que estão ali no backstage, dentro dos camarins, eles precisam ouvir de Jesus. E aqueles meninos são bênção de Deus, e eles vão lá, vão cantar, e o Senhor vai fazer eles famosos no Brasil inteiro, porque eles precisam levar o evangelho para Deus. Você acredita? Eu falei: é mesmo, irmã? Nossa, irmã, não, eu quero que vocês orem. Aí eu falei assim: você tem uma filha, não tem uma filha? Tem. Por que você não pega para sua filha? Ela é crente? Ixi, muito crente. Então ótimo. Se ela é muito crente, os meninos também são muito crentes, o importante é todo mundo ser crente. Então ótimo. Você vai pegar a sua filha, você vai matricular ela no prostíbulo, e toda vez que ela for convidada a se servir com o homem naquele lugar, ao terminar ela vai dizer para o homem: olha, você teve muito prazer comigo, mas eu quero te dar esse folheto, porque esse aqui é que te dá muito mais prazer, que é Jesus. Ela ficou me olhando e falou: nossa, pastor, que horror. Eu digo: mas é o que você quer fazer com os meninos. É o que você quer fazer com esses meninos. Você quer mandar esses meninos para um lugar onde ele tem uma distorção de quem é Deus. Eles não têm mais uma noção de quem Deus é para a vida deles. E agora você quer construir um novo evangelho para eles, um novo caminho? Não, isso não está certo. E glória a Deus que ela entendeu, amém, irmãos? O lamentável desse testemunho é que os meninos foram, mas pelo menos não foi com o apoio dela. Ela se pôs contra, falou: não, eu não vou orar por eles. Mas aí entra o que nós estamos falando: uma geração caída, que acha que Deus pode fazer tudo aquilo que os seus desejos de coração, os corruptos, como acabamos de ler, que não quer mais obedecer a doutrina, mas o comichão está tão grande aqui, que vai começar a achar pastores que falem aquilo que eles querem ouvir. Isso está cheio, irmãos. Por isso que eu convido vocês, que agora eu consigo entender porque Deus falou isso para mim, para que nós possamos mostrar para as pessoas aquilo que nós vivemos aqui. Amém? As pessoas precisam ver isso, elas precisam sentir isso. Caminhando para o fim, irmão, glória a Deus, aleluia, obrigado. Diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade? Quem é liberto por ela? Quem consegue expressar essa liberdade para alguém? Quem consegue mostrar isso para alguém? Seja você forte, vigilante, lute. Não deixe a sua humanidade vencer muito, não. Mata ela. Como eu falei da pouco, ela pode vencer o dia, mas no outro dia destrói ela. No sumo de tudo essa luta, que você esteja sempre na frente vencendo. 5-2, sabe? 8-2, 10-2, entendeu? Amém? Quero encerrar lendo esse versículo, esse capítulo do apóstolo Paulo,
Está em Efésios capítulo 4, que diz assim. Você pode ficar em pé, irmãos, por gentileza? Eu vou ler esse versículo e você vai começar a pensar em você, no teu ministério, no teu chamado. Se você puder acalmar, acalma o teu coração. Se você puder ficar no lugar tranquilo, fica no lugar tranquilo. Começa a pensar nisso. Quem você era, quem você é e aquilo que o Senhor te chamou para ser. Amém? Começa a pensar nisso. Eu era uma pessoa muito ruim. O Senhor me libertou e agora o Senhor me chamou. E eu preciso expressar a sua graça e a sua verdade, que faz com que cada um de nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Feche seus olhos. E a minha oração vai ser esse capítulo, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns ao outro em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual e sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que senão que também antes tenha dito: descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda para todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. Repita comigo: antes seguindo a verdade em amor. Irmãos, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mostre, divulgue para as pessoas que você vive aqui. Mostre para as pessoas aquilo que você sente, aquilo que te traz domingo para cá. Sabe, regozije com a sua casa, com a sua família. Regozije com o seu filho, marido, esposa. Regozije, mostre para eles que você vive uma verdade, mas uma verdade absoluta, imutável. Amém? Amém. Uma verdade que diz assim: Deus é maior. Cristo me salvou e alterou toda a minha vida. E hoje eu vivo, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia!